Vamos lá, pessoal, Shalom Brahá, sejam todos muito bem-vindos, sou o irmão Gil. Bom, estamos no provérbio 28, estamos finalizando aqui o provérbio 28, ok? Bom, aonde vamos falar sobre erros, disciplinas e muito mais, ok? Vamos meditar no versículo 1, no versículo 11 e no versículo 25. A gente vai meditar, trazer essa informação para nós. E aí, eu quero saber como é que tá aí os pensamentos de vocês. Conseguiram resolver seus problemas? Conseguiram ser mais amorosos, mais obedientes? Conseguiram? Bom, não é uma tarefa fácil, mas eu tenho toda certeza que vocês vão conseguir. Então vamos embora, vamos lá, pessoal. Provérbio 29, versículo 1. Vamos lá. Ensina que a teimosia em insistir em um erro, mesmo após muita repressão, levará à destruição súbita e sem cura. Não vai ter remédio. A expressão endurecer a servir significa resistir à sabedoria e à disciplina, tornando insensível à correção, e o que resulta a desgraça repentina e sem remédio. Não tem medita mais para isso, né? A pessoa não quer mais, sem dúvida, ouvir, não quer mais ter aquela correção. Infelizmente a sua vida vai ser, já sabe, né, o fim dela. Ok? A causa mal não quer mudar de vida, e aí não tem o que fazer. A destruição da sua vida vai vir. Ok? Uau! Eu queria muito assim, que os jovens lessem o provérbio e a gente vê que os jovens estão morrendo muito. Tá demais jovem. Sem ter essa disciplina de Deus, né? Sem ouvir a correção do pai, da mãe, dos avós. Mas enfim, vamos lá, pessoal. Quem é repreendido muitas vezes refere-se uma pessoa que recebe vários avisos, conselhos e correção sobre os seus erros e não os ouve e não os leva a sério, ok? No tempo dos juízes, no tempo bíblico em Israel, acontecia isso, tá? O filho que não ouvia o seu pai, que fazia o seu pai passar muita vergonha, ele era levado ao tribunal e o tribunal levava ele à correção, à disciplina, até um certo ponto da vida, porque chegava um ponto que ele não queria mesmo. Ele dizia: eu não estou nem aí para o meu pai, eu não estou nem aí para isso. É aquela passagem que o pai leva o filho ao juiz, o juiz julga ele à morte e ele é predejado, tá? Uau! Não há na Bíblia um registro disso, tá? Que um pai pegou seu filho, foi lá e o filho foi julgado. Não há um registro disso. Existe registro lá do, qual é o nome dele? Estevão, que foi predejado, mas não é o caso do filho ser levado pelo pai, tá? O caso aí é outro caso, beleza? Nós estamos falando aqui de provérbios, beleza? Vamos lá. Endurecer a servir é uma figura, linguagem para descrever uma atitude teimosa, rebelde, e se recusa a aceitar a verdadeira submissão à correção. A servir significa o pescoço, ok? Endurecer significa endurecer, não ter fixidade, não é abaixar a cabeça, não é, sabe, dar o braço a torcer. É isso mais ou menos, tá? Para nós entender aqui, beleza? Então o cara realmente não quer, e aí no tempos antigos ele era levado ao juiz, e o juiz por várias vezes era aconselhado ele mudar, não quisesse, ele era levado à morte,
Lembrando que isso não aconteceu na Bíblia, não tem nenhum registro disso, tá ok? A passagem que ignora repetidamente a correção endurece o seu coração e será punido de forma abrupta e sem possibilidade de salvação ou remediação. Ser remido, ok? Então é isso que acontece muito com o nosso jovem hoje. Jovens de 15 anos morrendo, sendo baleado, estão por facção. Cara, isso aqui... Quantos jovens poderia estar na escola? Quantos jovens poderia se formar médico, ser engenheiro? Mas não, quiseram desobedecer. O pai e a mãe estão aí, a 7 palmos da terra. Vamos lá. O versículo serve para um alerta sobre a desobediência e insensibilidade de correção. Mostra que as graves consequências de ignorar a sabedoria e a orientação que nos são oferecidas. É um convite para refletir sobre a conduta e reconhecer os próprios erros e aceitar a repreensão para não enfrentar o mundo desastroso. Sai dessa vida. Ai, caraca. Ai, meus jovens, por favor, sai desse mundo de crime. Vem com o papai, vem ficar aqui com a mamãe. Ok? Ok, pessoal, deu um problema aqui no meu celular aqui, pessoal. Tá falando que tá sem bateria. Vou parar um pouco aqui rapidamente e já volto, ok? Ok, voltamos. Vamos lá. Aqui, bateria aqui, o celular tava a 0, chegando a 0. Então vamos lá, pessoal. Nós falamos a respeito disso. Agora vamos falar sobre o tolo, né, pessoal? Vamos lá. Versículo 11 fala assim: contrasta o tolo que expressa todo o seu sentimento e sentimento sem filtro, com o sábio que guarda a sua mente e a sua emoção para si, mostrando autodomínio e discrição e sabedoria, e resistir e não revelar planos prematuramente e controlar a sua ira, enquanto o tolo é incapaz de reprimir a explosão de emoção, né? Aquela explosão de raiva, sentimento, e não consegue guardar essa explosão, ok? E a tendência dele é divulgar tudo o que ele pensa. É aquela pessoa burra que tudo o que ele vê fala. E fala sem pensar. Nossa, conheço muito disso. Meu Deus, quantas pessoas que a gente conhece desse jeito, né? Você conhece um bocado, né, pessoal? Parece que não pensa, né? Todo mundo tá olhando para ela dizendo não fala, e ela fala com alegria. Oh, meu Deus. Então vamos lá. O tolo revela tudo. O tolo, nesse contexto, é alguém que não tem autocontrole em expressar tudo o que pensa, né? Tudo que vem nos seus pensamentos e sentimentos de forma impulsiva. Então ele joga tudo para fora. Tá nem aí se vai zangar alguém, se vai perturbar alguém, ele não quer saber. Vai falando. O sábio guarda para si. Contrasta-se o sábio é prudente e guarda em sua mente as suas emoções. Isso não significa que ele deve acumular raiva em si. Não deve acumular raiva, mas sim ter domínio próprio ao entregar o seu plano ao caso, né? Ou seja, não, ele consegue assim. Eu tenho que ter sabedoria de falar, eu tenho o momento certo de agir. Se eu falar isso, eu posso machucar alguém. Isso aí, esse é o sábio. O tolo sofre mais. A expressão descontrolada do sentimento pode levar ao conflito e contenda, até mesmo risco
riscos dos seus planos não dar certo, né? Até mesmo um risco de morte, né? Importante que ele poderia ser impedido por outros planos, tá? Então ele tem algo para falar, ele fala mesmo, não quer nem saber. Só que os planos das outras pessoas não seria isso, então ele vai levar a outro plano, que é um plano mais ruim, que será ruim para ele mesmo. Então o cara que acha que ele pode falar tudo quando quer, só vai perder amizade, só perde. Uau. O sábio tem domínio. A sabedoria em guardar os pensamentos e controlar a ira traz paz, evita problema e permite que os planos se concretizem de forma mais segura. Uau, esse é o sábio. O versículo ensina a importância do autocontrole e da discrição. É um convite a não agir impulsoriamente pelas emoções e pensar antes de falar, especialmente sobre os seus projetos e sentimentos íntimos. Então, se você vai contar o teu segredo pro tolo, pode esquecer. Então você tem que ser racional, ok? Versículo 15, vamos lá. Versículo 15 ensina a disciplina e a correção, que é chamado de a vara, né? A vara e a repreensão, produzindo sabedoria enquanto uma criança deixa a sua própria sorte, né? Deixa a criança ver a sua própria orientação, acabando em desgraça em si mesmo e a sua família. O verso enfatiza que a correção, seja através de limite ou palavras firmes, é essencial para desenvolvimento do indivíduo, para que o indivíduo venha se tornar sábio, e ao contrário de uma criança mimada que só traz vergonha para a família. Tem muito, né, por aí, né, pessoal? É o que a gente muito vê aí pelas ruas, pelos mercados, meu Deus do céu. A vara e a repressão dão sabedoria. A vara, ou seja, a disciplina, não se refere à violência, mas a possibilidade de colocar limite e orientação e correção amorosa para ensinar o que é certo e o que é errado. Okay? A repreensão são as palavras firmes usadas para intervir e corrigir, que devem ser ouvida e acatada para trazer entendimento e sabedoria. É ensinar uma criança o que é certo e o que é errado. E às vezes, uau, acho que a criança faz isso de propósito, né, pessoal? Mas, é como eu disse aqui para vocês, não é a escola que vai ensinar o seu filho a ter disciplina, deu uma paradinha aqui, tá meio ruim aqui, vamos lá, essa é a bateria. Criança entrega a si mesmo, vergonha de sua mãe. Uma criança abandonada sem orientação, sem limite, sem disciplina, e tem todas as suas vontades feitas, cresce sem discernimento, sem sabedoria. Essa falta de orientação leva o jovem aos atos de resultar vergonhas para sua mãe e leva a família, né? Tanto para vergonha para a família, para todo mundo, porque não tem aprendido os valores importantes, né? Ufa, não vou nem falar a respeito disso, né, pessoal? Muitas coisas disso. O versículo destaca a importância da educação e disciplinas e limite, tanto com o uso de palavras, tanto como as ações corretivas, para que a criança se torne um adulto sábio e respeitoso, evitando os caminhos que levam à vergonha e à ruína. E é por isso que nós temos muitos jovens. Uau! Ai, meu Deus, jovem, vem estudar provérbio. Vem estudar provérbio, vem mudar de vida. Seja sábio. Vem pra cá. Abandona esse mundo. Vem pra cá estudar provérbio junto com a gente. Se tornar uma pessoa de valor, de autoconhecimento.
trazer honra para o teu pai e para tua mãe. Bom, pessoal, paramos por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Uau, estamos chegando ao final. E eu espero que em breve nós possamos, sem dúvida, fechar esse estudo com mais alegria. E você venha aprender de verdade. Shalom, Brahá e até a próxima.